Outras dicas para aplicação do grafiato. Como você pode ver aqui, eu cheguei quase até o final com um balde da textura. Toda textura, toda massa de textura é um revestimento ao qual uma é classificado como textura e outra como grafiato, granfino, cristalo, etc. Ok? Então a próxima dica minha de pintura agora vai a seguinte. Eu vim trazendo a massa de textura desse balde e ela veio de lá até aqui. Essa parede tem, se eu não me engano, 7 metros, alguma coisinha. Então a dica vai da seguinte forma. Eu espalhei toda a massa, você vê que está aparecendo um rebocão, né? Está bem grossa. Então vai sair resíduos dela. Mas olha agora a dica que é interessante. A primeira coisa, caso você ainda vá continuar e tenha muita parede ainda daqui até o final do muro, por exemplo, para você fazer sozinho, dê uma distância de 5 metros mais ou menos. Eu já enchi 6. Mais ou menos 6 metros aqui, lineares, deve ter 1,20 aqui a muretinha. Mas eu já enchi diretão até aqui. A dica vem da seguinte forma. Ao finalizar, não deixe a massa raspada dessa forma. Deixe ela bem alta, tá? Como você vê aqui, ó, tá uma camada altamente generosa aqui. Por quê? Porque enquanto a parede vai absorvendo a água da textura, ela tende a marcar e você vê alguns filmes de emenda na parede. Se você deixa ela alta, quando você chegar aqui para desenhar, a parede está tão úmida que você vai poder conseguir espalhar até o final, de forma com que ela não marque essa emenda. Porém, se tiver seca, a hora que chegar aqui, essa parte da textura, essas bordas dela, por estar raspada, ela vai ficar já de uma cor diferente. A hora que você for pôr a massa para continuar, ela não tem mais umidade, portanto vai gerar uma marca igual acontece com o reboco, que a pessoa pega um paredão e fica cheio de quadradinho do tamanho da parede que o pedreiro utilizou para fazer o reboco, ok? Então a dica vai aí. Quando você finalizar a parede, que você põe uma camada generosa, realmente bem alta de massa, olha aí, para que essa não venha se secar totalmente nas bordas. Como foi até ali, eu vou encher até ali e tá beleza. A segunda dica da aplicação da textura agora é a seguinte. Eu já tenho que entrar retirando o excesso para desempenar. Eu retiro o excesso e começo a jogar aqui dentro desse balde? Não. Eu vou utilizar esse vazio, tá? E por que isso? Quando eu retirar o excesso da massa agora, você vai notar que as pedras, olha aí, elas estão na parede. Porém, olha a quantidade de massa que saiu, que está sem pedra. Você não consegue distinguir se tem ou não. Ou seja, a parede ela absorve a umidade até chegar no cristal de quartzo ou dolomita. Depende da qualidade do material. Então, ao invés de você jogar todo o resíduo aqui dentro desse balde, você vai jogar no balde que está vazio. Por quê? Porque assim você vai saber que nesse balde já vai ter menos quantidade de cristal de quartzo ou dolomita, dependendo do fabricante aí da textura. Maravilha? Bom, eu vou falar no próximo vídeo da altura da textura, mas como você já pode visualizar aqui, esse é o ponto mais que ideal para desenho, tá? E no próximo vídeo eu vou explicar para você e vou mostrar na prática como ela desenha fácil quando você deixa na altura correta, tá ok? Então você aprendeu aí com as dicas agora de que quando você chegar no final da massa, se não encostar na parede, que é ali, você tem que deixar uma camada generosa para que a parede, ao absorver a umidade da textura, ela não venha a marcar quando você continuar com uma massa úmida e essa já seca. Então, estando com uma camada generosa, a parede ainda vai permanecer úmida como se eu estivesse ainda espalhando a massa até lá. A outra dica é não devolver o resíduo da massa agora no balde de textura nova. Sempre usar o balde antigo. Por quê? Porque ela vai ter menos cristal de quartzo ou menos pedras aí da dolomita. Maravilha? Então até o próximo vídeo. Obrigado por assistir esse. Rogério Diniz, Pintura e Textura. Nós estamos juntos. Aproveita e acessa o nosso site lá. pinturetextura.com. pinturetextura.com, que é só felicidade.